Podemos sentar, descansar as pernas um pouco, né? Eu acredito que a maioria aqui me conhece, mas eu gosto de me apresentar sempre, né? E está sendo filmado. Meu nome é Camilo, eu participo do Ministério de Pregação aqui no Grupo de Oração Raio de Luz. E nesse tempo, o Senhor me chama para estar pregando, semeando o Evangelho. Eu sempre falo que eu não prego, eu venho aqui para orar. É o Senhor que é o pregador, é o Senhor que é o dono desse ministério, é o Senhor que é o dono da minha vida. É o Senhor que me conduz, é o Senhor que me inspira. E é o Senhor que puxa minhas orelhas de vez em quando. Porque quando o irmão falou... Quando a Ângela falou assim, você vai pregar quarta-feira e nem falou nada, eu falei, eu? Pregar quarta-feira? Não sabia, irmão. A Fátima falou com a Ângela que eu ia pregar quarta-feira. Por isso que é bom, irmãos, ter amigos. Ângela, mas está na correria aí com o casamento e o Camilo vai pregar quarta. Eu falei, não, Leandro. Aí eu peguei, mandei um áudio pro Leandro, falei assim, chama o Fábio para pregar no meu lugar e tal, porque eu não posso. Aí estou indo lá para o centro de Hortolândia, o Senhor fala assim, você me perde uma oportunidade para usar o meu nome, para falar e se torna um covarde? O seu casamento é importante, mas primeiro, o reino de Deus. Amém? Estou pregando aqui porque o Senhor me puxou a orelha, senão nós estávamos lá resolvendo algumas coisas lá. Eu já quero abrir um parênteses aqui e falar para vocês que está sempre com a gente aí. Sábado agora é o nosso casamento e a gente não convidou muitas pessoas. Por quê? Porque a situação não está muito boa, né? Está difícil. Então a gente vai fazer a celebração e aí a gente chamou alguns parentes, alguns padrinhos para um jantar. Então você que é o nosso amigo, né? Todos vocês, você que está assistindo, não fique chateado. Do fundo do nosso coração a gente tem um espaço para cada um de vocês, mas devido à situação do momento a gente fez mais uma coisa familiar, amém? Então, ore por nós, por esse ministério, eu e a Ângela que está sentada aqui, essa noiva linda, maravilhosa, né? Você não está vendo, mas é linda, viu? Então assim, ore por nós, porque é uma batalha, irmão, é uma batalha espiritual muito grande. Porque o mundo hoje, né, prega contra isso. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E vamos lá, né? Para a gente não perder tempo, para nós ir embora. Convido você a pegar a sua palavra, você que trouxe, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 48. Amém? Cadê a palavra, irmão? Ei, como é que... Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler para vocês, tá? Lucas capítulo 19, versículo 41 até o 48. Irmãos, enquanto eu orava para essa pregação, o Senhor me dava uma moção muito importante para que eu possa já começar a falar sobre essa palavra. As pessoas aqui acho que tem poucas pessoas aqui que possa, né, testemunhar isso, mas depois, se você quiser pesquisar, você pode pesquisar. Antigamente, quando o pessoal fazia um loteamento igual esse Amanda aqui, o primeiro terreno era da igreja. Tanto que se você pegar as escrituras antigas, pode pegar depois lá. Tá assim, ó, no comecinho dela, no ano do nosso Senhor Jesus Cristo, aí começa a descrição do lote. Por que que acontecia isso? Porque Deus era o centro. Nas escolas, o ensino religioso era uma das matérias mais importantes. Acredito que poucos aqui, né? O ensino religioso era uma das matérias mais importantes. A criança já saía da escola sabendo muita coisa sobre igreja. Tiraram também.
Por que eu estou partilhando isso com vocês? Que esses dias eu estava atendendo uma cliente, e a cliente falou para mim assim: aonde que é o centro de Hortolândia? É onde é que tem aquele monte de loja? Eu falei, é. Não, moço, mas aquilo ali não é o centro. Eu falei, é o centro. Ela falou, ai meu Deus, é o fim dos tempos mesmo, ela falando para mim. Porque no centro tinha sempre uma catedral grandona, ela falou. Eu arrepiei e fiquei chateado e chocado ao mesmo tempo. Em todo o centro da cidade, a primeira coisa que você via era a igreja e o sino. Tiraram. Em toda sala de aula que você chegava, ou em cima do quadro, ou no fundo da sala de aula tinha um crucifixo de Jesus. Tiraram. Eu vou deixar só nessa parte, só para você refletir. Hoje, se você coloca a cruz em algum lugar, é motivo de desavença, discórdia. Por que o Senhor pediu para mim começar desse jeito? Eu vou falar para você, não está escrito aqui. Eu preparei uma coisa e Deus está mandando eu falar outra. E o Senhor fala assim para a gente na palavra, ó. Pegou aí, né? Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 48. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó se também tu, ao menos nesse dia que é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e os teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhece o tempo que foste visitada. Em seguida, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os malfeitores. Disse ele: está escrito, minha casa é casa de oração, mas vós fizestes um covil de ladrões. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, e os escribas e os chefes do povo procuraram tirar sua vida, mas não sabia como realizar, porque todo o povo ficava muito admirado quando ele ia falar. Palavra da salvação. Irmãos, pode ser que não tenha muito a ver, mas a palavra, ela é bem clara, que quando Jesus ensinava o chefão lá, não aceitava. Eu comecei a falar com o Leandro um pouco ali fora sobre o que eu ia pregar, e ele falou: irmão, não vou gravar não. Eu falei: você que sabe, Deus está mandando eu falar. Quer gravar, grava. Ah, mas e o povo lá de cima? Eu falei: cara, Deus mandou eu falar. Se o povo lá de cima vai ver, eu não estou nem aí. Eu tenho que falar. Se ele não gravasse, que está gravando, ia ser para vocês só. Mas é para todo mundo, para você que está assistindo, você que clicou no vídeo aí, que está vendo a pregação, compartilha. Compartilha esse vídeo, porque o Senhor quer trabalhar nessa noite no nosso coração. Amém? Irmãos, 3 perguntinhas para nós, para a gente começar a trabalhar nessa noite, né? No livro de Ageu, antes de fazer as perguntas, no livro de Ageu, o Senhor vai estar falando para o profeta para reconstruir a cidade, reconstruir Jerusalém. E o profeta, se você depois quiser pegar aí, ó, não precisa ler agora, pode ler na sua casa, porque eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito extenso e aí a gente tem que ir embora, né? No livro de Ageu, capítulo 1, versículo do 1 ao 8, vai estar dizendo passo a passo como que o profeta deveria fazer para reconstruir a cidade de Jerusalém, que foi destruída pelo povo, que foi sitiada, que foi massacrada pelos inimigos.
E tem acontecido isso nos últimos tempos? Será que tem acontecido isso em alguma nação, em algum lugar? Será que nós estamos vivendo algum tempo? A palavra aqui fala, né? Que o povo não sabia o tempo que eles foram visitados. E às vezes nós estamos aqui na igreja, e eu falo para nós, até para mim mesmo. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente serve, irmãos. A gente reza o terço. A gente... Deixa eu pegar aqui. A gente faz tudo, mais ou menos, né? Tudo não. Só que quando a igreja fala assim, olha, eu não apoio isso. Ah, mas eu não preciso concordar 100% com a igreja não, porque a igreja nem sempre está certa. A igreja, às vezes tem algumas coisas que a igreja fala aí que eu não concordo. Escrevi aqui, ó. Às vezes a gente está na igreja, prega, né? Prega, porque o Camilo prega. Tem pregador na Renovação Carismática que prega o Evangelho, mas apoia movimentos que é contra os ensinamentos da igreja, irmãos. Por isso que eu falei que eu ia falar. Está gravando? Compartilha para aquele pregador que você sabe que fala muita besteira. Irmãos, as pessoas estão brincando de ser cristão. Está na igreja, mas apoia leis que são contrárias aos ensinamentos da igreja. Aí abre aspas, né? Porque é uma frase que eu escuto direto assim, ó. Não tem nada a ver. Nem sempre a igreja está certa. Não sou obrigado a concordar com tudo. Por que eu escrevi, irmãos? Eu escrevi porque às vezes a gente vai falando e a gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas o Senhor pediu para mim ser bem claro nisso daqui. Então você que está na igreja pregando, você que até é ministro da Eucaristia, você não precisa concordar com tudo. Tá tudo bem. Você é livre. Mas também você não pode ficar aqui. Você não precisa ficar aqui na igreja. Deus não precisa de covardes. Quando Deus vai libertar o povo lá, que chama Gideão, tinha 30 mil homens. Deus tirou todos e deixou só 300. Então, se a igreja fechar, que feche, mas não precise de covardes. Pessoas que estão na igreja católica, estão na missa, daqui a pouco estão no centro de macumba. Irmãos, você não pode servir a dois senhores. Você não pode. E por que eu estou falando incisivo desse jeito? Talvez você que está aqui não faz isso, mas eu sei que tem gente que vai ouvir essa pregação. Eu sei. E você não pode mais pregar sobre a palavra de Deus se você apoia aborto, se você apoia movimentos que querem legalização de drogas, porque você não sabe o que é uma mãe não dormir. Porque o filho quer vender tudo que tem dentro de casa para comprar drogas. Você não sabe. Então você não pode mais ministrar em nome de Jesus a palavra de Deus. Ou então você se converte. Você não pode mais comungar a Eucaristia. Você não pode, você está em pecado. Você apoia movimentos que matam. Ah, mas você está sendo muito duro. Irmãos, escuta o que eu estou dizendo para você. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e 19, o Senhor diz assim, ó: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela vida dele. Eu não serei pela sua. Não serei. Você que está assistindo, eu não serei. Por que eu não serei? Porque a palavra continua: se porém você o advertir, e ele não se desviar dos seus maus caminhos, ele morrerá pela sua iniquidade. Mas, Camilo, está escrito, mas você
estará livre da culpa. Então você que assistiu o vídeo, você que está aqui quarta-feira, que vota no PT, eu vou ser bem claro, você está sendo advertido. Porque não é possível, irmãos, não é possível uma pessoa estar aqui no grupo de oração e falar que vai votar num partido comunista que é contra o amor de Deus, que é a favor do aborto. Camilo, mas eu estou decidido a morrer pelo nome de Jesus. Sabe por que eu estou decidido? Por que eu estou falando desse jeito? Irmãos, porque o reino dos céus é dos violentos. E para mim ser violento hoje aqui nessa palavra, eu tive que ser violento comigo mesmo. Violento não é bater em alguém, não é matar alguém. É ser violento e ter certeza do que está falando. Quer continuar com esse pensamento abortista? Continua, mas não pode dizer que dia 12/10/2022, Deus não mandou um profeta falar com você que você está fazendo besteira. Quer continuar? Continua, mas eu não terei culpa do seu sangue. Ah, Camilo, pede desculpa, porque tem gente aqui. Não vou pedir desculpa. Não vou pedir desculpa para ninguém. Pode não deixar eu pregar nunca mais. O Leandro pode excluir esse vídeo, mas aí quem vai ter culpa vai ser o Leandro, que não compartilhou. Filho, eu estou disposto. Eu estou disposto. Eu falei que eu não ia fazer mais nada. Eu juro para você que eu falei que eu não queria mais tocar nesse assunto. Tanto que se você ir lá no meu escritório falar de qualquer um, eu fico quieto. Mas a partir de hoje, eu morro para pregar o Evangelho. Irmãos, o Senhor está separando as pessoas que realmente estão dispostas a servir Ele. Se você, por acaso, falar assim, olha, eu não concordo com nada que o Camilo está falando. Fica tranquilo. Dorme em paz. É igual o Leandro falou. O Camilo aqui não é exemplo para ninguém. O que o Camilo está falando aqui é o que o Senhor mandou ele falar. Sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas falam assim, nossa, mas fulano foi na igreja e continua do mesmo jeito. Sabe por que a pessoa continua do mesmo jeito, irmãos? Porque a pessoa chega aqui e vê pessoas iguais, está lá onde é que ele estava. Falando a mesma gíria, vestindo do mesmo jeito. A pessoa vai para a missa. Irmãos, antigamente todos os homens iam para a igreja de calça. Aqueles que usavam chapéu, quando chegava na porta da igreja, tirava. Hoje o nego vem de piercing, boné. Ai, se não me aceitar é preconceito. A partir de hoje você está sabendo que igreja não se entra de boné nem de chapéu, porque você deve reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu não vou tirar. Então não precisa entrar. Não precisa entrar. Nós não precisamos. Jesus não precisa de covardes. Não precisa. Ah, mas foi... Sabe por que Deus tirou 300 homens no meio daqueles 30 mil? Porque se eles vencessem com os 30 mil, ele ia falar que a glória era deles. E Deus falou, você vai vencer com 300 porque a glória é minha. Irmãos, nós temos, quando eu orava, a visualização que eu tinha era de um lado escuro e um lado claro. Uma guerra espiritual. Eu até mandei um áudio para o Leandro, falei, Leandro, se vira aí, filho, porque Deus está falando que eu tenho que mandar esse áudio para você. Uma batalha espiritual entre os anjos do mal e os anjos de Deus. Entre os filhos de Maria, que vai dizer em Gênesis 3. Em Gênesis 3 vai dizer assim, ó. Colocarei inimizade entre a mulher e sua descendência. Entre a descendente dela, colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Irmãos, eu vou ser bem claro para você que está assistindo essa filmagem aqui, esse vídeo. Essa mulher
que Deus está falando aqui para a serpente? O nome dela é Maria. É Maria. Hoje é Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, é Maria. E você que está tendo a oportunidade de escutar essa pregação, você, nesta noite, procura alguém para te auxiliar, porque nós estamos vivendo um tempo que ou nós somos filhos de Maria, ou nós nos tornamos filhos da serpente. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Eu duvido, você que é mãe aqui, se você vê o seu filho apanhando de alguém, se você não corre lá para ajudar. Eu duvido que você que é mãe aqui vê o seu filho afogando, mesmo que você não saiba nadar, que você não pula na água para tentar tirar. E a visualização que o Senhor me dava é que Nossa Senhora se levantava e estendia o manto sobre o Brasil. Só que infelizmente, irmãos, muitas pessoas que estão sentadas aqui todo domingo na missa não vão conseguir ficar debaixo do manto. Não vão conseguir. Sabe por quê? Porque está na igreja e fala que não aceita que Maria é santa. Meu amigo, se você não aceita que Maria é santa, você não vai para o céu, que ela vai estar lá. Você que não entra na igreja católica porque Maria está lá e eles falam de Maria, meu amigo, se você não entra aqui na terra, você acha que você vai entrar no céu? Você acha que Jesus vai falar para Maria assim, ó, desce para baixo aí, porque aquele ali eu vou... Não vai, meu querido, não vai. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque um dia eu fui assim. Um dia eu rejeitei Nossa Senhora, um dia eu não rezei o terço, um dia eu falei contra ela, e Deus teve que descer através de um profeta e falar, você não acredita na oração de Nossa Senhora, e você acha que a sua oração vale de alguma coisa? Sabe quanto tempo que ela andou com ele no ventre? Você andou quantos dias? Porque eu achava que eu era o cara. Irmãos, nós não somos nada, nada. Se eu não acredito na intercessão de Nossa Senhora, eu não preciso vir na igreja orar pela minha família, que se Nossa Senhora não pode interceder, quem dirá eu? Quem dirá eu, que sou pecador, que estou aqui na terra? Quem dirá eu? Então, a palavra de Deus nessa noite é dura, é bem dura. Só que às vezes, para a gente ter uma conversão sincera, eu falo isso porque para mim ter uma conversão sincera, parece que passou um trem em cima de mim. Às vezes a gente precisa ser moído, porque a gente acha que a gente pode alguma coisa, nós achamos que nós podemos alguma coisa, nós não podemos nada. Nós achamos que nós podemos e nós não podemos nada. E a pergunta que o Senhor quer fazer para mim e para você nesta noite é a seguinte: como nós estamos exercendo o nosso serviço diante de Deus, diante do próximo? Nós estamos zelando pelo templo do Senhor. Aí o que é o templo do Senhor? O nosso corpo físico. Você que bebe, cara, o cara vem na missa, eu já vi, eu falo de coisas que eu já vi. O cara vem na balada, vem para a missa e comunga. Não pode. Não pode. Como que nós estamos cuidando do nosso corpo físico? O cara acha que fumar é normal. Meu amigo, se você fuma, você é um viciado. Se você é um viciado e você não consegue largar isso, você é dependente disso. Se você é dependente de alguma coisa que não seja Jesus, você está em pecado. Você só pode ser dependente de Jesus, de mais nada. De mais nada. Então como que você está cuidando do seu templo? Como que nós estamos cuidando da nossa família? O que a gente está ensinando para os nossos filhos? O que a gente está levando para dentro da nossa casa? Ah, eu só recebi um olhinho lá, que eu fui lá e trouxe para casa. Irmão, cuidado.
Cuidado que você nunca vai poder dizer que Jesus não falou com você nessa noite. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém. A pessoa vem na celebração, mas não gosta do padre. Meu amigo, você tem todo direito de não gostar do padre, mas a partir da hora que ele coloca aquela roupa, que ele entra aqui na frente, ele celebra, ele é um persona Christi. Ele está revestido de Cristo. Então, se você não vem na igreja por causa do padre, cara, volta para a casa de Deus. O padre só é usado. Qualquer padre, por mais que ele esteja ruim, igual você pensa, por mais que ele fale às vezes alguma besteira, mas escuta a voz do Senhor na homilia. Reflita quando você comungar. Reflita. Como que nós podemos fazer isso? Né? Como que nós podemos? Se você lembra, eu falei lá atrás da reconstrução da casa de Deus. Como que nós podemos fazer isso? Camilo, você já pulou já para a reconstrução. Eu falei desde o começo, que tiraram das escolas o ensino religioso, tiraram a cruz dos lugares. A igreja não é mais no centro da cidade. E se você pesquisar depois, procura o que aconteceu com a França, quando eles implantaram lá o iluminismo, que é o homem no centro do universo, e tiraram Deus. E você vai ver o que aconteceu lá na França. Então, assim, nós podemos fazer uma reconstrução nova. Nós podemos fazer uma nova civilização. Como, Camilo? Vivendo um verdadeiro amor, na fraternidade, na caridade, ajudando uns aos outros, cuidando dos nossos alfazeres corretamente, sem tirar proveito de ninguém, sendo verdadeiros cristãos e não vivendo como as pessoas lá fora. Lá fora é aquilo que eu disse para você. A pessoa vem na igreja pensando que ela vai ter um encontro com Deus, e ela só tem, na verdade, um encontro com pessoas mundanas, que não muda mais o seu jeito de vestir, não muda mais o seu jeito de falar, não tem responsabilidade. Na primeira oportunidade que tem, passa a perna em alguém, não devolve um troco que recebeu errado, se acha mais esperto do que os outros, acha mais inteligente, mais sábio que os outros, não tem humildade, não tem disciplina. A pessoa chega aqui na igreja e vai embora, meu irmão, não fica. Porque ao invés de nós sermos exemplo para eles, igual diz aqui, ó, Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Reverência na adoração. A pessoa chega aqui, gente, desculpa. O irmão aqui na frente pede, gente, vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor. Irmãos, eu já fui em igrejas evangélicas. E quando o ministrador da frente fala, vamos adorar o Senhor, mesmo sem ter o sagrado lá, você precisa ver o que é um momento de clamor. Você precisa ver. Aí, o Leandro, as igrejas, na verdade, o Leandro vai fazer aqui a semana do avivamento. Agora, né? Em outubro, né? Você já viu avivar o que está morto? Gente, o que está morto a gente ressuscita. Para primeiro avivar alguém, tem que ressuscitar. E as pessoas estão mortas, estão frias, estão mortas dentro da igreja. Vem por obrigação. Eu vou na missa porque quando eu fiz a catequese eu sabia que era pecado, mas eu preciso ir. Não vem com aquele desejo. Eu vou na missa porque o Senhor vai estar lá e eu quero ver Ele. Ele falou, comei do meu corpo e do meu sangue, eu quero provar do Senhor. Gente, é amor por Jesus, não é medo. Não é medo. E aí eu pergunto para mim e para você nessa noite, por que nós estamos vindo para a igreja?
É por amor ou por medo? É por amor ou por medo que você está vindo para a igreja? Você que está assistindo, é por amor ou por medo? Eu posso falar para você que eu venho por amor, mas eu já vim por medo. Eu já vim. Para mim vir para a igreja, irmãos, uma pessoa teve que falar para mim assim: você está com um revólver metido na cabeça, e se você não desviar desse caminho, você vai morrer. 30 dias depois eu estava com o revólver metido na cabeça, e um dia depois eu estava na igreja. Entende? Eu precisei pagar para ver. Eu precisei ver o revólver na minha cabeça para mim vir para a igreja. E você vai precisar ver o quê? O seu filho drogado dentro de casa vendendo as coisas para você acordar para a vida? A sua filha abortando um filho que não tem defesa nenhuma para fazer? Você vai esperar isso acontecer? Irmãos, o Senhor pedia para nós, nesta noite, e aí eu vou falar para os 300, tá? Porque não é quantidade que Deus quer, não, é qualidade. O Senhor falava para mim nessa noite, para os 300. Levante-se, desça ao acampamento, pois vou entregar aquele povo em suas mãos. Irmãos, o Senhor pedia para nós fazer um momento de oração pelo país. Você que tem alguém na sua família que tem um problema com as drogas, assim como já foi falado aqui, você que tem um problema de enfermidade incurável, porque enquanto o irmão ministrava a oração ali, falava do irmão Marangon, o que o Senhor falava no meu coração é que o manto de Nossa Senhora estava sendo estendido sobre ele. Manda esse recado para ele, que o manto de Nossa Senhora entrou no quarto que ele está internado nesta noite. O manto de Nossa Senhora está sendo lançado sobre o nosso país, e aqueles que clamar serão protegidos, irmãos. Não porque ela pode fazer nada, mas eu tenho certeza que ela tem mais autoridade para pedir alguma coisa para Deus do que nós temos. Convido você a ficar de pé, e o ministério tocar uma canção, para que nós possamos ser despertados, irmãos. Eu sei que tem várias pessoas que estão aqui, eu sei que tem várias pessoas assistindo que às vezes vai ficar com raiva de mim, não vai vir na igreja mais. Mas, irmãos, você pode ter certeza que Deus me usou nesta noite. Eu tenho convicção disso, porque é para isso que eu vim nesse mundo. Até antes eu não sabia, mas hoje eu sei. Eu pregava, irmãos, mas eu não sabia qual que era o propósito de Deus na minha vida de verdade. Eu pregava porque Deus falava para mim assim: você precisa falar para o mundo o que eu fiz na sua vida. E eu hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você: desperta. Desperta, irmão. Desperta. De verdade. Volta à vida, irmão. Ressuscita, irmão. Acorda dessa mornidão. Você que está acamado, você que está morrendo aí, acorda, irmão. Deus está te buscando. Irmãos, eu não sou só um pregador, pode ter certeza disso. Eu nesta noite sou profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus, não porque eu me denomino, mas porque Deus me chamou, mesmo quando eu estava escondido, mesmo quando eu estava no ventre da minha mãe, assim como diz em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Eu te escolhi, eu te formei como profeta entre as nações, e queira você, queira não, Deus me chama para despertar. Desperta essa nação que dorme, Senhor. Desperta, Senhor, os teus filhos que estão nas missas, nos grupos de orações dormindo. Desperta, Senhor. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Aqueles que não acreditam mais. Aqueles que não vivem mais como cristãos, Deus. Desperta, Deus.
Desperta, Senhor, aqueles que estão escondidos, Senhor, covardes, desumildes, que não proclamam contra as heresias.